Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um pod sistêmico. E dessa vez para falar de um assunto bem delicado, mas importantíssimo, do qual a maioria foge. A nossa sociedade impede de ser falado e muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com isso. Nós vamos falar do luto hoje. Então, eu, Thaís Marques, como psicóloga e consteladora familiar, venho aqui para trazer um pouquinho do conhecimento desse assunto. E aí, meus colegas? Eu sou Edneia, sou consteladora também e trabalho com algumas técnicas terapêuticas. Eu sou Abigail, sou consteladora também e taróloga. E manja muito de signo. Oi, pessoal, eu sou o Júnior, também sou constelador familiar e trabalho com clima organizacional e fit cultural dentro das empresas. Então, a gente está aqui hoje para falar desse tema bem delicado, que desde que a gente nasce, a gente oprime esse assunto, por ser um tema muito dolorido para todo mundo, que são as perdas que a gente vai tendo ao longo da vida, que a gente muitas vezes nem fala que é um luto, e que a gente realmente diz e vê o luto no momento da morte. Então, a gente vai discorrer um pouquinho desse assunto, né? O quanto isso realmente fica difícil de falar de algo que não é permitido, né? Porque trabalha muitas dores e as pessoas às vezes não se permite viver isso, né? Quando a gente vê uma pessoa passando por um luto, a maioria das pessoas diz, né? Imagina, seja forte, você consegue superar isso, né? Você precisa reagir e a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala sobre o outro, porque a gente não está dando importância nem olhar para a dor do outro. E isso é muito sofrido, né? Quando a gente não tem um acolhimento e um grupo de apoio perto da gente nesse momento de tanta dor, né? Então, queria que cada um falasse um pouquinho em relação às suas experiências, né? E como cada um lidou com isso. Quem já viveu, eu felizmente ainda não vivi essa experiência tão próxima, porque quando eu perdi meus avós, eu não tinha essa consciência, né, da importância que avós faziam, que eu acho que muitas vezes a gente acaba percebendo quanto a pessoa faz falta só quando a gente perde, né? Então, eu passei a dar valor para isso muito tempo depois. Então, eu queria passar para vocês comentarem um pouquinho sobre esse estado. Como é passar por esse estado e o que é importante para vocês nesse momento de dor? Posso falar? O luto é uma coisa intensa e eu tive algumas experiências na vida. Já bebê, meus irmãos gêmeos faleceram assim que nasceram. Depois minha mãe teve um filho que ela perdeu com 4 anos. Eu tinha 9 e esse luto foi terrível, porque eu não conseguia entender o que tinha acontecido. E ninguém me explicava. Então, foi assim uma dor tão grande, porque eu não, a minha cabeça não conseguia conceber um irmão que estava ali, aí ficou doente, foi para o hospital e nunca mais voltou. Para onde ele foi? A criança ela não tem dimensão de entender
que não é um lugar, né? Que a morte não é um lugar. E, finalmente, vivia o luto da morte do meu marido. Que de todos, por eu ter tão pouca consciência lá atrás, foi o pior. Foi o pior porque foi muito sofrimento. E eu sou intensa. Eu, quando tenho que ser feliz, eu sou muito feliz. Eu não consigo ser morna. Então, na tristeza, eu também sou muito triste. E primeiro, você sente uma dor até assim física da falta da pessoa. Porque a sua vida está pautada numa dinâmica, né, de rotina com aquela pessoa e de repente você fala, cadê? Né? Parece que você fica sem chão, sem parede, sem teto. E depois vem uma apatia, um não querer mais viver, né? A vida não vale a pena sem aquela pessoa, né? Dá uma apatia, dá uma tristeza. E a gente passa por todos os sentimentos, né? E tem fases, As né, fases, amiga? Tem as as fases etapas. do luto, né? Que eu acho que vale a gente falar aqui, Fale. que é a negação, Sim, depois vem a raiva, sim. depois vem a barganha, a negociação, depois a gente passa por uma depressãozinha, Na verdade, um estado um depressivo. estado depressivo, É bom não confundir com o transtorno de depressão. Né? sim. E depois, por último, que vem a aceitação. É porque tem uma hora que também vem uma culpa. Que você fala assim, meu Deus, e se eu tivesse feito de outro jeito? E se eu tivesse corrido mais? Lembra que nós falamos sobre Nós falamos isso, sobre né? isso. Sobre a culpa. E se eu tivesse brigado com o médico, exigido a internação? Sabe? Vem umas coisas assim que você tem que falar. Peraí. Calma, que não é por esse caminho, né? O se não existe. Sempre falo isso, né? Então, se, não tem se. As coisas aconteceram dentro de uma linha que deveriam ter que acontecer. E essa coisa da gente ficar cogitando novos cenários ou decisões que eventualmente poderiam mudar o resultado, não mudam. Essa é a fase da barganha. É a fase que você, de alguma forma, precisa atenuar essa perda, talvez barganhando de uma forma que traga de volta o seu objeto de luto, né? Mas não vai trazer. Né? E essas fases, vale lembrar que elas não são lineares e não são iguais para todos. Alguns passam por todas, alguns passam por algumas, alguns recorrem. Então eu vou um pouquinho, retrocedo numa nova etapa e vou para frente, mas fato e aí eu acho que há essa conciliação muito... eu acho que há essa conciliação, ou melhor, esse consenso entre a lei da aceitação da constelação e a aceitação do luto, que é o encerramento do ciclo. É a hora que você realmente aceita definitivamente que aquilo aconteceu e que você precisa se adaptar. Eu acho que o luto ele é vivido de várias maneiras, assim como vocês falaram. Só que também depende do entendimento do momento que você está passando. Eu entendo que na minha vida a primeira dificuldade nesse sentido que eu tive também foi com um irmão. Mais lenço, por favor. Que não ficou. Como é possível a sua mãe ir para o hospital para ter um nenê que está todo mundo esperando e ele não chegar?
É difícil, sabe, para uma criança de 5 anos entender isso. Mas isso marca tão profundamente. Independente da idade, o luto ele é sempre extremamente doloroso, né? E durante a vida, a gente vai tendo aquelas perdas que são mais distantes, outras mais próximas, mas sempre dói demais. E tem que aprender a conviver com isso. Uma pessoa que eu adoro ouvir ele falar sobre luto é o Carpinejar. Eu também adoro. Fala, né? Ele fala do luto e ele tem uma colocação maravilhosa, onde ele diz que você não sente falta só do que partiu. Você sente falta do que você era para aquela pessoa, Sim. né? Então, eu não sou mais a filha. Ou não sou mais a irmã, ou a irmã mais velha, né? Ou não sou mais, enfim, todas as posições, não sou mais a esposa que eu era junto com ele. A gente comentou bastante, a Thaís, desculpa a gente estar falando isso, né, gente, porque alguns assuntos a gente prepara antes e eu tive a alegria de conseguir aí colaborar junto com a Thaís nesse tema e a gente sabe exatamente isso, né, que são muitas faltas, né, Thaís? Muitas. São muitas situações onde a gente vive o luto desde a primeira infância, né? Às vezes, um irmão que não veio, ou o primeiro objeto que a gente se afiniza ali, que traz segurança para a gente, né? Às vezes você não tem a mãe e o pai ali disponível o tempo inteiro, então você tem um objeto que você coloca naquele lugar e até para depois soltar aquele objeto é complicado, né? Tem tratamentos para isso, de gente adulta que não libera bichinho de pelúcia. Sim, é verdade. Sim, bichinho de pelúcia, aquele cobertorzinho. Naninha. Naninha, chupeta e por aí vai. Sim. Tem também, né, os fins de relacionamento, que também são Também luto. são considerados. E tem uma coisa importantíssima de dizer até nessa questão do luto de fim de relacionamento, que além do relacionamento normal, que às vezes a gente tem que passar por esse processo também, existe um luto silencioso, que é o luto muitas vezes daquela mulher que não pode viver aquele relacionamento abertamente. Então, quando morre aquele relacionamento, ela não pode nem compartilhar a dor dela com ninguém, né? Então, é um luto muito silencioso esse também, né? Que a gente não tem apoio de ninguém. Como você mesmo disse, né? Você estava falando para a gente discutir um pouco sobre o luto para cada um de nós, né? Eu entendo que o luto ele acaba ficando restrito na informação da maioria das pessoas somente a perda de entes queridos. Sim. Mas o luto consiste em muitas perdas, porque todas essas perdas causam uma dor igual. Você falou, né, Thaís? As pessoas chegam lá quando alguém perde um ente querido, calma, você vai superar, seja forte. É exatamente o contrário. O luto é para você viver essa dor, para você vivenciar esse processo. Porque se você não viver esse processo na sua plenitude e com consciência, esse espaço vai sempre ser ocupado por aquela dor. Sim. E você não vai se adaptar nunca, né? Você vai ficar resistindo a aceitar. E se você não tem esse espaço, ou melhor, se você tem esse espaço ocupado, como é que você vai seguir? Sim. E sempre vão vir gatilhos para você sentir exatamente aquela mesma dor que você não trabalhou. Aquele ciclo que você não encerrou. Exato, e a gente tem que lembrar que tem, Thaís pode falar aí de várias, né, mas a gente tá ignorando o luto de muitas coisas na nossa vida, Sim. Justamente por talvez essa falta de critério, de conhecimento de que luto é muito mais do que a perda de um ente querido, né, é um processo humano, é assim, né, que o Freud fala, né, é um processo psicológico essencial. Parece que é isso que o Freud fala. Ou seja, nós temos que saber reconhecer quando estamos numa perda
Sim. entendermos a importância dessa perda e elaborarmos o nosso luto, né? Viver esse processo, a gente chama elaborar o luto, para que justamente você se adapte sem aquilo e vai, né, e siga em frente, vá para novas oportunidades. Enquanto você deixar aquilo ocupando esse espaço, é o que você falou. Sempre que aparecer um gatilho, lá vai você de novo mergulhar no sofrimento. É. É no sofrimento. Não é na dor. Não é na dor, é no sofrimento. Bem falado mesmo, porque é aquela coisa que falam, né? O sofrimento, na realidade, é opcional. A dor, com certeza, vai existir, não tem como você se liberar daquilo. Mas o quanto você escolhe continuar naquele sofrimento. Porque enquanto você não olhar para aquela dor e resolver aquilo, você vai continuar vivendo sofrimento, sofrimento após sofrimento. Os encerramentos de etapas na vida, eles também podem ser considerados como pequenos lutos, Sim. né? Quando a gente é criança e sai da pré-escola e vai para uma outra escola, Sim. A perda de um lugar. você perdeu aquilo, Você né? perde os amigos, você perde os professores, você perde o local, você perde tudo. Tem que reiniciar tudo de novo. Rito de passagem, Rito de né? passagem, Rito de passagem, inclusive nos agora chama povos nativos, povos Nativos, povos originais. povos originais, obrigada. Tem um ritual que o menino, para ele passar de menino para homem, ele tem que enfiar a mão numa cumbuca cheia de abelhas. A mão fica assim, imensa. Jesus. Então, é para você ver que o rito de passagem, ele causa dor. Depende da cultura. Tem gente que é enterrado. É uma E loucura. fica lá algumas horas enterrado também. Mas a gente São respeita, extremos, né? A respeitamos, mas a gente sabe que nem precisa de tudo isso pra gente Não sofrer. precisa de tudo isso, porque A gente não precisa continuar sofrendo. Não, fica tranquilo. Pra gente solar muito. A gente fala também, né, das perdas de saúde, que é um luto, aquela pessoa que acaba tendo as limitações, que já não consegue mais ser ou fazer coisas, então ela tem que se adaptar a uma nova realidade. E isso também é um luto, né? Eu tenho que ter o processo de desligamento daquilo que eu era, daquela potência, daquela eficiência, para respeitar os meus limites também. A habilidade, né, os empregos, né, as carreiras, a aposentadoria, a aposentadoria também. Tem gente que é às luto. vezes é um luto. Tem gente que é nascimento, mas tem gente que é luto. O lar, né, ou o local, que é importante também. Tipo isso que ela falou, né? Quando você sai Sim. do parquinho e vai para outra escola, poxa, aquele é um espaço afetivo para a criança. E aí ela mudou, ela é retirada desse espaço, ou melhor, esse espaço é retirado dela, né? E ela não consegue elaborar isso, né? Ninguém contou para ela, vamos dizer assim, pro lado emocional, por mais justificado que seja o motivo, olha, a escola não tem essa série, agora você tem que passar para outra série. O seu emocional não vai corresponder pelo racional. E isso, por exemplo, também pode ser assim, sair de uma casa que você viveu a vida inteira, Mudar de Casar. cidade. mudar de cidade. Quando você Casar. casa e muda de cidade, então, meu Deus Porque do você céu. sai da casa dos pais, é um luto. É um luto para os pais e para você. Por mais feliz que você esteja com seu marido, dá uma dor no coração, uma saudade, né, do café da mãe, do repolho abafadinho. E eu tô vivendo um luto, que eu tô deixando de ser aquela criança que recebeu tudo dos pais, né, que os pais faziam, para eu agora ser responsável pela minha própria vida, né? Fazer as coisas, porque aí a casa, casamento, depende também de mim, né, da minha responsabilidade. Sim. Então é uma troca de estado também, onde você precisa... É um rito de passagem. É um rito de passagem também. Então, o luto, ele tá em muitas coisas, em muitos momentos, a gente não se dá conta realmente. E aí, o que a gente vai fazendo ao longo da vida? É passando por cima de todos esses lutos,
achando que é a coisa mais normal do mundo, até que chega um momento que tem esse luto que ele é muito visível. Você consegue pegar, né, como aquele luto, porque você... O impacto dele é paralisante. E aí você é obrigado a olhar para esse luto. E eu vejo esse luto como algo tão forte, porque eu acho que é aquela coisa de abrir como é que fala a coisa de água lá? A represa. Comporta. A Comporta. comporta. Abriu a comporta, não vem só a dor daquele luto, vem a dor de todos os lutos que você foi engolindo e não processando ao longo dos seus anos, e chega naquele momento onde você mais não suporta mais. Então você escancara o seu sofrimento e você direciona para aquela dor, mas eu acho que nem é direcionada só a ela. É uma série de lutos não vivenciados que acumula tudo. E aí você não vai conseguir resolver, porque você está focado naquela dor mais recente. Sim. Mas os elementos que você do processo é para todo mundo, né? Para todo o resto. E aí entra eu acho que entra muito aquela situação do luto prolongado, que é o que a gente chama de luto terapêutico, né? Vamos falar de luto de pessoas, mas isso não é só de pessoas, né? Mas o luto de pessoas, que eu acho que é o mais fácil, é o que todo mundo conhece mais, eles dizem que dentro de um processo de elaboração razoável, terapeuticamente, um luto dura em torno de 1 ano. Por quê? 2 anos eles falam. 2 Júlio. anos. Psicologicamente falando, 2 Assim, anos. mas 2 anos. o que é inédito, os elementos que vão ser inéditos para você é no durante primeiro o ano. ano. Porque do Depois- primeiro ano em diante, é aquela coisa, o primeiro aniversário, o primeiro Natal, a primeira Páscoa, o primeiro Dia das Mães, primeiro tudo. Aí, quando você chegou até a data de 1 ano da morte, então é o primeiro aniversário da morte. Dali para frente, concordo com você, 2 anos é o processo de elaboração máximo, né? Mas eu diria assim que o primeiro ano é talvez o mais desafiador, Sim. porque você tem que enfrentar esses marcos e eles são muito significativos, porque ali a ausência não pode ser alienada, você não pode fugir Mascarada. dela, mascarada, simplesmente não está. Não está, não é mais. E aí, como é que você lida com isso? Como é que você olhou para isso? Sim. Né? Você está conseguindo... Porque nada mais é do que... Vou ter que me adaptar a um Natal onde eu não vou ter a minha mãe cozinhando. Eu vou ter que passar um Dia das Mães onde eu não vou presentear a minha mãe. Mas eu posso ressignificar isso. Eu fiz isso nesse último Dia das Mães. Eu comprei um presente e eu dei para uma mãe que estava sem o filho. E aí, nisso, eu estou ressignificando, isso, mostrando, né, que eu estou me adaptando, ou melhor, eu já me adaptei a esse processo. Então, o luto, acho que em instância, é você se adaptar com essa perda, porque assim, não vai voltar. Exatamente, não volta mesmo. E se você ficar naquela massividade de que a barganha e a raiva são principalmente isso, que é você ficar lutando para que aquilo seja um sonho, para que aquilo não seja realidade, para que aquilo não está acontecendo. Não, né? Eu quero fechar meus olhos e amanhã eu vou acordar e tudo isso é um pesadelo. E aí você acorda e continua a realidade. E aí lá vai você postergar mais um dia, mais uma noite, mais um dia, mais uma noite. Até que, né? E aí você se revolta, fica com raiva, fica procurando culpados, isto, aquilo e tal. Ok, isso tá dentro do processo de esgotamento. Você tem que vivenciar, não pode segurar. Mas vai ter um momento, e eu acho que quando você começa a se aproximar desse momento, o momento da aceitação, é por isso que a depressão é quase que junta com a aceitação. Você se entrega, você fala assim, não. E aí entra isso que você nos descreveu, Biga. Parece que a vida não tem mais sentido. Eu tô naquele momento onde... Cadê a saída? Não tem saída. Se eu ficar parado aqui, não vai doer mais, mas também não vai doer menos. Então é um momento assim de parada, onde você, aí sim, eu acho que é a hora que você sente a tristeza mais profunda. Porque é a hora que você sente de verdade que você não tem outro caminho
Se não dizer sim. Dizer Seguir sim. em frente. Muito bem falado. Dizer sim. Essa é a aceitação. É muito, é doloroso, é tudo isso que a gente falou, são etapas, mas é trabalhoso para sempre. Porque perder alguém que você ama dói para sempre. É diferente. Não é essa situação dolorosa do luto, não é isso. Mas é algo que mexe com você para sempre, eu acho. Quando eu perdi meu pai, eu sentia uma dor assim, que chegava a ser uma dor física. E meu marido já tinha perdido o pai e a mãe. E um dia, num desespero, eu falei para ele: isso passa, isso acaba. Ele falou: demora, mas passa. Vai melhorando e passa. Isso é o acolhimento na hora da dor. É você ter alguém do seu lado que acolha isso junto com você. E eu sempre penso muito, quando se toca nesse assunto, dessas pessoas que perderam seus entes queridos durante a pandemia, porque eles não tiveram acolhimento, eles não tiveram despedida, eles não tiveram nada. Finalização de processo. É um Rito- buraco muito grande que ficou aí para ser vivido. O rito é importante. Foi muito falado isso na época da pandemia, que assim, né? Você viu o seu ente querido andando dentro de um hospital, aí você começa a saber que ele tá piorando. Daí você recebe Aí- um saco de lixo. Não, você não recebe. Lembra? Não podia ter funeral. Então você só viu uma pessoa, entre aspas, saudável, andando com suas próprias pernas para dentro de um hospital. E nunca mais saiu. Isso não é luto, isso é desaparecimento. Sim. Que é o luto que a gente chama de ambíguo, né? Ambíguo. Que é o luto justamente daquele que você sofre uma eternidade porque você não finalizou aquele rito, aquela situação, né? Então é a mãe que perde o filho no sumiço, né? Um filho que some, e a mãe ainda fica naquela esperança de um dia Esperando. o filho aparecer. Os prisioneiros políticos que sumiram. Também. Eu me lembro das mulheres da Praça de Maio, Eu as também. mães da Praça de Maio, Aham. porque foram vítimas da ditadura. Pelo que a gente sabe, eles foram jogados no mar, vivos, de aviões, né, em alto mar, para morrer e nem ficar cadáver, né? Então, quer dizer, essas mães não tiveram o seu processo, porque Não não enterraram, né, seus filhos? Não. Exato. É um assunto bem doloroso. esse. É verdade. Tem aqui alguns tipos de luto, né, que eu acho até interessante falar, que é o normal, que a gente passa pelo luto normal. O antecipatório, que é quando a pessoa já está num estado de... Ela está elaborando antes da perda. Ah, é horrível isso. Eu vivi isso. As pessoas Eu que estão no vivi processo... isso, e o Gui ainda gritou comigo. Ele falou assim para mim: para de sofrer, eu ainda não morri. E você já me enterrou. Nossa, foi tão chocante aquilo para mim, gente. Você Fala vê, perto do microfone, Bica. desculpa, Oi, amor. Perto do microfone. Foi tão chocante aquilo para mim. Desculpa te interromper, mas eu quero que você continue, porque isso é uma coisa muito importante para quem está nos ouvindo e até para nós mesmos, né? Tá. Mas sobre isso, eu com a minha mãe, a perda de pais, ela é uma perda particularmente diferenciada, né? Porque quando você perde pai e mãe, claro que perder cônjuge é difícil, perder filho é difícil, todas as perdas são difíceis. Não tem perda fácil. Mas existe uma característica diferenciada na perda dos pais, porque além do sentimento da falta da pessoa, vem junto um sentimento de orfandade. Porque a tua referência saiu. A tua referência não está lá mais presente. Então, a perda dos pais tem esse sentido de orfandade. Ou seja, estou sozinho. Aquelas duas vozes que eu escuto desde antes de nascer, não tá mais, né? E com a minha mãe, isso que eu queria te dizer. Eu fiz esse luto com a minha mãe, o luto Antecipado. antecipado. Quando eu
é claro que as pessoas precisam entender que isso não significa perder as esperanças. Mas E nem querer. e nem né? querer. Muito ao exato. contrário. Não. Mas quando você começa a olhar que as condições não são favoráveis, que aquilo não vai finalizar do jeito que deveria. Parece que a gente está se preparando, né? Não, literalmente foi o que eu fiz. Eu comecei a antecipar o meu luto, certo? Fui elaborando esse meu luto enquanto a minha mãe entrava no processo de agravamento, até que finalmente ela desencarnou, ela veio a óbito. Mas aí o que acabou acontecendo? Isso de certa forma me ajudou, tá? Porque quando eu cheguei no momento das vias de fato, eu me senti mais Sereno. sereno. Obrigado, essa é a palavra. Eu me senti um pouco mais sereno, sabe? Claro, isso é uma leitura. Eu acho que o Gui. Entendo perfeitamente o que o Gui quis fazer. Ele não queria ver você sofrer. Mas eu acho que, para mim, por exemplo, né, isso foi importante. Eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu teria lidado de uma maneira muito ruim com a morte da minha mãe, né, que era a figura naquele momento, a maior perda que eu tive na vida. Tive outras perdas muito significativas. Tive meu irmão, com 21 anos, né, de idade, ele. Tive o meu primeiro namorado, né, morreu com 17 anos. E ainda numa situação onde eu não tinha conexão com a família dele, e nem com os amigos. E Jorge entra na minha vida nessa hora. Jorge, para quem não sabe, é meu Jeep. Ele, assim, eu não era assumido, ele também não. Então, ele tinha 17, eu tinha 20, 21. Eu tive que ir para esse velório, não chorar. Que é aquele luto que eu falei, silencioso, que você não pode contar. Putz, verdade, isso mesmo. E, nossa, esse, eu vou falar pra vocês, dói muito. Tem que sofrer sozinho ainda, Nossa, né? é Porque você não pode muito. contar com ninguém. Porque você não pode expressar. É. Porque as pessoas não vão entender, né? E eu tinha que respeitar a história dele. Ele ainda estava num momento onde que para os outros ele era hétero. Então, ok, né? Eu não vou manchar. Não que eu acho que isso é manchar, mas dentro Na época. no olhar da família poderia ser. É o respeito a ele, Então eu né, respeito. até. Mas, só para finalizar, mas eu quero que você volte. O Jorge entra na minha vida exatamente nesse dia. Eu comprei o Jorge fruto de uma negociação ruim, e o Jorge levou 3 horas pra gente conseguir chegar ali da Mascarenhas Camelo até minha casa, dá 5 quilômetros, certo? Porque ele tava com muitos problemas de motor, enfim, um monte de coisa. Ele não andava, ele andava 10 metros, parava mais 1 hora, andava mais 10 metros, parava. Meu irmão, inclusive, que ia junto comigo. E eu recebi a notícia dele quando eu estava justamente com o Jorge nos cavaletes, porque o Jorge era meio diferente, ele tinha rodas amarelas. Aí e a gente tava pintando as rodas de preto. E foi assim, um rapaz passou e falou: olha, eu falei, nossa, já tá indo pra balada? Ele falou, não, eu tô indo num velório. Eu falei assim, é de quem? Ah, é um amigo meu, você não conhece. Eu falei, quem? Era Falou o tal. nome, era o tal. E aí, gente, acredite se quiser, nós não fizemos nada no carro, só colocamos as rodas. Pois o Jorge foi funcionando direitinho até o velório e voltou. Ah, que legal, né? Então o Jorge... Por isso a história de amor com o Jorge. A história de amor com o Jorge. Porque o Jorge entende a minha história de amor. Aham. E o do meu luto. Muito bom. Falando um pouquinho desse luto antecipatório, né? Que é bem difícil, não só para quem está vivendo esse luto antecipado, ou até para quem vai, né? Também Porque chega um momento que a pessoa não aguenta mais ver o sofrimento de quem está ficando. Ela já sabe ali, já perdeu a esperança. E às vezes não tem mais o que fazer. E ela fala: meu Deus do céu, eu quero ir embora, né? Para aliviar o sofrimento também dos familiares ou das pessoas próximas. A minha avó materna teve um câncer de mama e depois acabou tendo metástase que foi para os ossos. E eu estava grávida da Bia, com 6 meses, e eu ficava com ela lá no interior, dormia com ela lá e eu vi o sofrimento dela. E ela pedia
pelo amor de Deus, me leva que eu não aguento mais. E é muito complicado também a situação das pessoas que estão ali vivendo, porque às vezes tem esse entendimento de que eu não quero mais ver a pessoa sofrer, mas também tem aquelas que, de tão apegada que elas são, elas não querem que a pessoa vá embora, de jeito nenhum, porque acredita que vai ter uma salvação, que vai aparecer uma vacina, que vai aparecer qualquer coisa que vai salvar a pessoa daquilo e vai trazer a pessoa de volta. E aí esse apego que é terrível, porque às vezes a pessoa não consegue se desligar, porque ela vê o sofrimento da outra e fica conectada e não se desliga, né? Em relação a esse apego, que eu acho bem complicado, e eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Eu te pedi isso. Ai, que susto. Da gente falar um pouquinho sobre esse apego, né? Porque quando a gente se apega, não só a pessoa, mas a memória dela, né? A gente prolonga o sofrimento porque a gente olha a falta. Dificilmente a gente olha para o lado abundante e a gente é grato pelo que a gente teve a oportunidade de viver de melhor, né? E aí a gente entra muitas vezes nesse processo que eu acho que é o mais difícil de trabalhar o luto. É justamente esse passo que você não consegue se desprender porque a gente quer mais. A gente quer mais. A gente quer mais daquilo. A gente não é suficientemente agradecido àquilo que foi. Ou às vezes mas não na proporcionalidade, né? A gratidão, as coisas boas têm este tamanho, a dor tem este tamanho, mas nesse momento eu acabo dando essa proporcionalidade, que aí eu acho que é o sofrimento, né? Porque daí eu pego, qual é a emenda da dor? É o sofrimento. Né? É quando eu prolongo ele, eu aumento ele, a dor é inevitável, não tem jeito. Perdeu, é uma dor, como você não vai falar que não é? Mas o sofrimento é esse prolongamento que acaba tirando essa relatividade das coisas. E a gente se perde um pouco, eu acho que isso é perfeitamente natural, perfeitamente humano, a gente se perde um pouco exatamente nisso, da gente olhar pro lado da abundância, do quanto eu recebi, ou melhor, né, de quanto eu tomei Sim. dessa pessoa e quanto essa pessoa tá dentro de mim, né? Mas aí a gente vai entrar também em alguns conceitos de filosofia e ideologias religiosas, de pensamento, enfim, e aí cada um tem o seu. Mas eu acho que, independente de qual seja essa linha, é o olhar para dentro e resgatar a parte que essa pessoa habita dentro da sua essência. Porque nunca mais você vai perder aquilo que você viveu, né? Então, quando você traz aquilo, eu vivi o melhor que eu pude com aquela pessoa, né? Teve um tempo, tudo bem, que nem sempre, acho que a coisa mais difícil também é aceitar que a gente não tem controle desse tempo, né? E às vezes as coisas acontecem num tempo fora daquilo que a gente define como real, define como bom pra gente. E me perdi. E que não vai ter mais. Não vai ter mais, não vai ter mais. Na realidade, aquilo foi suficiente para aquele momento. E não vai ter mais. Mas lembrar de que aquilo também está em mim, né? E que foi abundante. Foi abundante. E o que é abundante, que está dentro de você, ele pode transbordar. Sim. Que é o que eu falo, né? Em todas as relações existem coisas boas e coisas ruins. Mas as coisas boas, né? O quanto eu trago algo do outro para mim e o quanto eu deixo de mim para o outro, né? E essa troca, nem sempre ela é eterna no nosso tempo, mas ela é eterna na nossa situação, né? Vamos falar um pouquinho, né? Sair um pouquinho dessa. Eu acho que a gente está num terreno que é sensível a todos aqui, né?
E tá tudo certo, somos humanos, né, gente? Não é porque a gente conhece a terapia que Claro. a gente sabe, a gente entende, mas a gente sente, né? Sim. Isso faz parte. Mas trazendo talvez para os outros lutos, que as pessoas acabam não olhando, né? Eu gostaria muito de falar sobre o luto do trabalho, né? Que foi, por exemplo, o estopim que me levou pro... Quer dizer, foi estopim não, né, gente? Foi a gota no copo que me levou à crise da depressão. Eu queria, né, falar também sobre os outros lutos, né? E no meu caso, o luto do trabalho, né? Eu tinha uma carreira muito promissora, tinha uma boa posição, excelente salário na capital, mais de 20 anos lá, exercendo isso, fora do país, enfim, tudo mais. E aí, em algum momento, eu fiz uma troca da capital pelo interior, acabou acontecendo uma situação e em 3 meses eu fui mandado embora, né? Sob justamente a condição de ou você volta para São Paulo, né? Ou melhor, ou você vai para São Paulo ou não. Falei, mas eu aceitei a proposta exatamente porque eu queria vir para Sorocaba, né? Bom, enfim. E aí isso me abateu muito, porque aquilo... Lembra que a gente estava falando da questão do emocional? Não tinha nada a ver com a minha competência, não tinha nada a ver. Eu estava certo, mas existem coisas maiores do que você estar certo. Sim. Né? Mas enfim, e aí eu caí em depressão. E aí eu entrei no processo depressivo, quer dizer, essa depressão ela já vinha vindo há muito tempo. Ali foi a hora da ruptura. Sim. E isso era muito importante para mim. Minha carreira era importante para mim. O trabalho, a minha posição, a capacidade de exercer todo o meu potencial dentro daquilo que eu tinha. E aí foi todo um processo, porque daí, desempregado, não conseguia reemprego, demorou para... Que ano foi isso, Júnior? Foi quando eu fui pro Delany. Então, mas que ano foi, você lembra? 2013. Aí, bem, enfim, eu saí desse processo, mas o que foi legal, e aí eu falo para vocês, é que quando eu me desapeguei da questão da carreira, do dinheiro, e de uma forma muito forçada, né? Não teve outro jeito, né? E eu, por outro lado, descobri um outro lado, né? Eu ocupei esse espaço com o trabalho o trabalho da caridade, o trabalho voluntário, a dedicação, usar a minha habilidade mais para ajudar do que para trabalhar, sabe? Então, eu acho que se eu não tivesse, com todo apoio, óbvio, feito esse luto, provavelmente eu não teria espaço para que essa outra coisa tão importante, aliás, mais importante no meu momento atual, tivesse o seu lugar dentro da minha vida. Né? E hoje isso tem uma importância mínima. Aprendizado. Exato. Lembrando que o luto não tem nada a ver com a depressão, Não, né? não A depressão também não tem nada a ver com o luto. Existe sim a fala de Freud que ele dizia, né, que o luto ele pode durar até 2 anos, depois de 2 anos vira uma melancolia se der continuidade, né? Mas o estado depressivo, Júnior, ele acontece quando existe uma desconexão consigo mesmo. Sim. Ou sistemicamente falando, você pode carregar pelo seu sistema alguma desconexão também, né? Sim. Então, as constelações também, a gente pode até colocar isso num trabalho, e às vezes aparece algumas coisas que você está conectado com alguém da sua ancestralidade, que traz também essa desconexão da sua alma com o seu ser, né? Sim. Eu até não quis dizer, talvez tenha dado essa impressão, né, de que ter perdido o emprego me causou a depressão. Não, a depressão ela estava acontecendo, aquilo ali foi só o gatilho que me pôs de frente com ela, tá certo? Sim. E aí, 2 processos. Uhum. O processo da depressão doença e o processo do luto do trabalho. Uhum. É isso que eu quis dizer, né? Então Tá. foram 2 processos que andaram juntos. Sim. Exatamente isso. Se ela se prolonga, ela vira uma melancolia. O que é a melancolia? Nada mais do que o
o estado depressivo Sim. Prolongado. prolongado. Uhum, é. E esse estado depressivo também, né, Júnior, é importante falar que quando você passa por esse processo de desconexão, é um caminho, um sintoma que precisa ser recalculado a sua rota. Porque às vezes, quando você fala, né, eu vivi essa depressão e paralelo com esse luto, mas o quanto às vezes um caminho não faz mais sentido para você e você tem que recalcular a rota, e a depressão, eu acho que ela vem para mostrar isso. Quase todos os transtornos. É um momento de você recalcular o seu movimento, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Nem sempre é do jeito que a gente quer. Às vezes você quer, você insiste por um caminho, você insiste, porque isso é o que eu quero. E às vezes não foi aquele contrato que você fez, né? Foi outro. Aquilo não está mais fazendo sentido para o seu interno, né? Para sua alma. Para sua alma, para sua essência, mas você fica insistindo por fatores externos. Ah, porque é legal, porque todo mundo me admira, porque eu tenho um carrão, dinheiro. Porque ganha dinheiro, porque eu tô bem na fita, né? Porque eu tô bem no Orkut, porque era do tempo do Orkut. Então, é exatamente isso. Você tem toda a razão. Aliás, a vivência que eu tenho lá naquele trabalho voluntário do grupo de apoio para as pessoas com transtorno é exatamente isso. Todos os transtornos emocionais, em geral, são processos de ruptura com o que já não faz mais sentido para você e para você vivenciar um novo paradigma, uma nova realidade. Na verdade, é aquela que a sua essência está clamando e você não está ouvindo. Exatamente. Aí eu queria falar mais um pouquinho sobre esses tipos de luto, né? Que eu falei que era o normal, antecipatório, o complicado, que na realidade é o patológico, né? O ambíguo, que a gente já falou, que é essa coisa de não saber ficar sempre esperando, né? Normalmente... Não teve rito, né? Sem não teve esse fechamento, né? O coletivo, que é quando acontecem as grandes desgraças, tragédias, né? As tragédias, grandes tragédias. Que é o que o Rio Grande do Sul deve estar vivendo nesse momento. Sim. E a disfuncional, né? Que são... Essa me assusta. Que acabam trazendo problemas de saúde mental, né? É isso? Então são esses que eu... Você lembra o que era disfuncional? O disfuncional é quando ele desestrutura os outros setores da sua vida, né? Sim. Então você começa a perder coerência, você começa a perder sentido de valor, né? Você fica totalmente... É o conceito de disfuncional mesmo. Você perde coerência, perde padrão. Tem um filme. A gente pode falar do Alzheimer. Não. Ou é a pessoa que vive o luto... Não, alguém morreu e ela vive essa falta de função aí. Mas você não acha que quando acontece isso, de desestruturar todas as outras áreas da vida, já existia algo ali? Pré-existente? Uma doença mesmo, pré-existente, e a hora que aquele luto vem, ele explode. Você sabe, Edna, eu acho que pode ser também que existisse uma sensibilidade tamanha, que enfrentar uma morte de um grande amor, de uma pessoa que você entregou sua vida, você está formando sua família, aí vem essa ruptura e a pessoa tem uma textura tão sensível de emocional, intelectual, que ela rompe daí. Eu acho que não é só o fato de ter uma doença. São muitas variáveis, né? Só. O cinema já nos traz muita coisa, a literatura nos traz, Romeu e Julieta nos traz, né? Lembrando que é um assunto que precisa sim ser falado. Precisa mesmo. Muito. Tem muitos livros falando sobre luto,
bons livros. É verdade. Tem profissionais, psicólogos especializados para trabalhar o luto. Então, para a Perfeito. pessoa que precisa de um suporte, eu recomendo mesmo procurar um profissional. Existem grupos aqui em Sorocaba, você deve lembrar o nome dela, eu não lembro, que ela também é Zilda Moretti. Zilda Moretti. Ela tem o GAP, que é o Grupo de Apoio às Pessoas Enlutadas. Acho um trabalho lindo, de vez em quando o motivo do transtorno está associado a um luto, normalmente eu recomendo o trabalho dela. E é muito legal, porque é um trabalho assistencial, mas ele não é um trabalho que vai virar muleta. Então ela tem lá, acho que um programa, né, de 1 mês, de tantos encontros, onde ela vai ajudar essa pessoa na elaboração e depois ela segue com o seu terapeuta. Sabe, é um processo de aceleração. Muito legal. É muito legal. E o trabalho dela eu acho muito bom. Deveríamos ter mais desses trabalhos, né, por aí. Sim, então é importante mesmo participar desses grupos de apoio nesse momento onde você está tão vulnerável e frágil. E é importante também as pessoas que estão de fora acolher essas pessoas sabendo que ali existe uma dor muito grande, não tentar julgar as pessoas e nem obrigá-las a sair do estado delas, mas sim respeitar o momento de cada um. E não iguale a sua dor. Cada um tem um luto. Eu perdi minha mãe, você perdeu, eu perdi meu irmão, você perdeu seu irmão. Você perdeu seu pai, ela perdeu o pai e a mãe. Eu perdi a mãe, assim. Perdi irmão e perdi o Gui. Também, exato. Quer dizer, apesar de nós termos perdas semelhantes, essa dor ela é única para cada um. Tanto que olha a variedade de lutos que existem. E cada um de nós passou por isso numa determinada idade, onde tinha um outro tipo de vivência, de conhecimento. Lembrando também que às vezes a gente pode não se dar conta das perdas e achar que está tudo bem passar por cima, mas nos movimentos que a gente vê da alma, a alma sente profundamente e fica presa muitas vezes nessa dor, nesse sofrimento, né? Eu tive perda, sim, eu descobri uma irmã gêmea, né, na constelação que eu tive e infelizmente perdi, e eu tive abortos também. Muitos abortos das quais eu não fazia ideia, porque em muitos deles eu, né, não tinha maturidade suficiente para entender o que era aborto. E no movimento sistêmico eu vi a minha alma, o quanto ela estava doída vendo todas aquelas perdas. Então, realmente é uma dor dilacerante mesmo. Sim. Que a gente, às vezes, assistindo, a gente entende o que é. Então... E eles têm que ocupar o lugar deles, né? Sim. Eles pertencem. Eles pertencem, sim, mas eles precisam ter paz. Essa história, né, de você poder olhar para um momento de aceitação, onde você entende que cada um tem o seu destino e a hora deles partirem também tem que ser respeitados, sim, né? Porque senão essas perdas acabam ficando presas numa dimensão que às vezes não é suportável. O Bert fala, né? Deixa os mortos com os mortos. Sim, Você tem uma fala linda, que foi a primeira vez que eu ouvi, foi sua. E eu achei linda essa frase. Achei leve. Quando você contava sobre a perda com o Gui, você me disse assim, bom, isso era um acordo dele com Deus. E eu não tenho nada a ver com isso. Acho que isso é a aceitação, a aceitação. Exato. Eu acho que você entender isso. E por mais que eu ame, eu deixo ele ir. Por mais que eu ame, eu deixo ele ir. É isso mesmo. Muito boa frase. Porque o maior amor que a gente tem é permitir que o outro se vá. Sabe? E às vezes a saudade bate tão forte com uma música, um cheiro, uma lembrança, né? Daí eu começo a chorar. Daí eu falo assim, fique aí onde você tá.
Pode ficar aí onde você tá. Eu tô bem aqui. É só um momento, vai passar. Peraí que já vai passar. Porque, às vezes, a gente, inocentemente, né? Chama para perto da gente e eles estão ainda no processo de adaptação, né? A gente não tem o direito de interceptar isso, né? Com o nosso egoísmo, eu amo. Ama, então deixa ficar onde tá. Quem ama, libera. Então eu falo, fica aí, não sai daí. E já falo, a senhora cubra com o seu manto e prenda ele lá, porque senão ele vem correndo aqui, que eu conheço ele. Mas a saudade, não sei, né? Como eu disse, cada um tem uma vivência. A saudade para mim agora é leve, Sim. mesmo quando eu vou às lágrimas. É leve também, é leve, não tem mais o peso. Opa, não tem mais o peso. E lembrando também, né, que a gente acaba voltando para essa história, né, sempre do luto com pessoas que já não estão mais aqui, né? Sim. A saudade que você fica, tudo isso também vale pros relacionamentos, que muitas vezes eu amo tanto a pessoa que eu não quero que ela seja feliz do lado de outra. Eu quero ela para mim, né? É a posse. Alienação parental. É apego. Então é aquilo de novo, né? Se eu amo tanto a pessoa, ela pode ser feliz do lado de qualquer uma outra pessoa, inclusive não estando do meu lado. E é muito complicado isso que a gente fala ainda, né? Da saudade, quando você sente saudade por alguém que já foi, você tem que aprender a lidar com aquilo também, né? Eu não vejo mais a pessoa. Mas tem relacionamentos também que você corta totalmente a relação e nunca mais vê. Também é um luto, né? Também sem dúvida. Então, existe muitas e muitas situações de lutos que a gente passa ao longo da vida e a gente realmente tem que adquirir ferramentas aí para lidar com todos esses lutos. Entender que é um processo, Sim. né, Thaís? E que tem que ser vivenciado, não tem, né, não dá para sublimar. Você quer viver melhor? Não dá para sublimar e depende muito da gente aceitar para ir para a próxima etapa da vida, né? Tem vida depois do luto. Existe vida. Então, graças a Deus. Nós precisamos atravessar esse deserto, né? Sem vaca. Deserto. O seu deserto tem camelo, né? Camelo. Então tá Camelo, cobra. Aí você atravessa esse deserto. Lembrando, você vai continuar? Lembrando que a Thaís, no outro episódio, falou que as vacas do deserto. Ela não falou no episódio, ela falou no intervalo. No intervalo. Você acabou de entregar ela. Thaís, perdão de joelho. Eu achei que tinha sido no... Não, ela me entregou ela agora. Te entregou. Olha só, não era nem não, pra sabe que é que eu tive que atravessar um deserto, mas não Lembrando que muitas vezes a gente acaba num apego com uma tal pessoa, dizendo eu vivi coisas maravilhosas com ela, nunca mais eu vou ter aquilo. Aquilo realmente não vai ter nunca mais, mas pode ter outras coisas. Diferente. Né? Diferentes. Vamos nos abrir para o diferente? Já tá reganhada na vida. Olha, não fale isso. Ô, Brunão, corta a reganhada, Brunão. Meu Deus. Ela vive tendo um ataque de reganho. Ainda bem que já deu uma hora. Mas ainda não terminou. Mas tá faltando, né? Recomeça. Riso. Você vai ver se não vai sair esse arreganhado. Na hora Brunão, de Natal, a gente você vai vê essa edição. Vai ter que passar. Mas, gente, é isso. Mas alguém quer dar alguma... Arreganhada? Gente, como que acaba um episódio de luto desse jeito? Talvez seja, viu, Edneia? Talvez seja exatamente para mostrar. Ai, A gente não, pode gente. recomeçar. Existe vida após Existe o luto. vida depois do luto. A gente pode, Você tem sim, o a gente direito. deve recomeçar. Assim como a gente consegue criar essa atmosfera Ai. de riso, Sim. tenha certeza que no seu processo, talvez você esteja exatamente nesse processo. Se ele está se prolongando, procura um tratamento, procura um terapeuta, sabe? Isso não vai ser normal. E
aqueles que estão dentro daquele processo normal, ou dito como normal, dentro daquilo que a gente considera conveniente, enfrenta, vai ter um fim, e você vai poder sentir essa saudade doce e viver muitas risadas arreganhadas. É isso Mas aí. aí, fala aí, Fia. Desculpe, eu não quis finalizar, não. Ah, então tá. Não, mas já acho que falamos bastante o suficiente disso. Thaís, uma coisa bem legal, que eu acho que é muito legal você finalizar, que a gente conversou bastante sobre isso, né? E você trouxe esse lado para mim, né? Que o luto é um processo seu, né? A gente fala tanto do sistema, mas eu achei muito legal. Queria que você finalizasse até com essa história, porque eu fiquei falando com você, poxa, mas será que não é sistêmico? Será que não é uma coisa que eu estou honrando? Será que eu estou sofrendo demais por conta do meu sistema? E aí eu achei muito legal aquela tua colocação. Qual das colocações, Júnior? Nós falamos Você tanto. não fala isso, já não esquece. Desculpa, ela não tem mais Não, hardware. mas você vai lembrar. Foi quando você me disse que isso tem a ver com a responsabilidade, né? Quer dizer, essa dor é uma dor minha, né? É uma dor minha, então não é a dor do meu sistema, não tem nada recorrente. As ordens do amor podem auxiliar como ferramentas para você passar por esse luto, mas o luto em si, ou melhor, o sofrimento do luto em si é seu. A escolha ainda é sua. Você colocou muito bem desse jeito, porque eu cheguei a fazer essa provocação e a Thaís colocou isso, sabe, gente? Ela falou assim, não, essa é uma responsabilidade sua, é uma escolha sua. Se existe alguma coisa sistêmica, é no sentido de usar a terapia sistêmica, ou o pensamento sistêmico aplicado a esse processo, para que você saia de forma coerente, né? Mas nunca isso é, senão, sua escolha, sua responsabilidade. A escolha do sofrimento, né? Não da dor. Sim, eu lembrei agora, Júnior. Lembrou? Ah, que bom. Lembrei que a gente falou exatamente isso, né? Porque o processo de luto é muito individual, cada um vai passar o seu. Então, quando o Júnior até trouxe para mim, né? Uma constelação ajudaria, né, a trabalhar o luto? E eu falei, eu acredito que não. Porque a constelação ela vai trazer o que está oculto, né, no sistema, aquilo que você ainda não viu, para você olhar para aquilo e fazer algo daquilo. Porque, como a gente diz, a constelação não é mágica. Ela é um processo que vai te trazer informações para você tomar decisão Elaborar. do que você vai fazer com aquilo. Mas o luto é uma coisa, um aprendizado seu único, onde você vai ter que lidar com aquilo. Se houver uma constelação para trabalhar um luto, o que ele pode mostrar? Que informação ele pode trazer, além dessa perda, dessa dor, né? Você já sente o suficiente, não precisa de algo a mais ali para mostrar para você. Então, é uma coisa que só cabe a você mesmo entrar em contato consigo mesmo, né? E trabalhar tudo que vai aparecendo desse momento para você... acho que emocionalmente se tornar mais forte. Eu já assisti mais de uma constelação lá no Instituto, presencial, sobre isso. Eram questões ligadas àquilo que você já citou, de pessoas que perderam entes queridos e não puderam enterrá-los. Ficou aquele espaço de vazio que não tinha fim. Daí tem que enterrar, né? Aí sim, aí faz um enterro simbólico. daquela criatura, e aí essa pessoa pode finalmente dar vazão para esse luto. Mas aí porque ela fica, antes disso, numa expectativa muito grande que ela não consegue, sabe? Acabou, não acabou, morreu, não morreu, não tem pessoas do corpo. Covid Mas tá. pode- Você precisar está dizendo desse tipo. que não viram a pessoa. Era isso que eu ia falar, mas aí tá. sabe como eu leio isso? Eu leio que você trabalhou o encerramento da perda. A partir desse momento ela vai começar a viver o luto. É isso Sim, mesmo. isso. Então, Eu não sei se quando faz você sentido. falou nós trabalhamos várias situações dessas, de pessoas desaparecidas em selva, no mar,
sabe? Coisas assim. Ou então, aquelas pessoas que não conseguiram, estavam muito longe e não conseguiram chegar para ver aquela pessoa pela última vez. Mas aí é uma coisa específica que você consegue saber em relação àquela pessoa. E você traz o tema para constelar. Isso, Tá. a pessoa trouxe o tema, foi trabalhado e aí sim, aí começa o luto, porque aí é Sim. real. E aí é o que a Thaís falou. Agora, o luto eu não consigo constelar. O luto é dele, é individual, né? Ele O que pode ser trabalhado dentro de uma constelação é uma tristeza que às vezes você sente e não identifica. Aí sim você pode constelar e eventualmente pode aparecer um luto que não foi elaborado. feito. Exato. Exato. Mas você levar um tema como um luto, por exemplo, não tem como. Não tem como. Aí Não. viver mesmo esse processo. Aparece, né, durante a constelação, de uma tristeza, uma situação assim profunda, e daí quando você vai ver realmente quem foi que morreu e você não E às pôde. vezes são dezenas de mortes. Sim. Sim. Mas é isso aí. Mais alguma... Eu acho que o assunto esgotou. pelo menos dentro da nossa proposta, porque esse é um assunto que É inesgotável. Iria inesgotável viraria mesmo. uma temporada inteira. Sem dúvida. Mas é isso. Esperamos que tenha ajudado vocês nesse processo. Para quem está passando, vai sair, com certeza, mas respeite o seu tempo, tá bom? Não tenha pressa e não deixe se levar pela pressão da sociedade, porque muitas vezes é cruel, É verdade. tá bom? Tchau. Obrigada mais uma Tchau, vez gente. pela audiência. Tchau, até até a mais. próxima. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.